E, gente, registrando a redação aí da prova do Enem, vamos falar aí, né? É uma das maiores preocupações aí dos candidatos, né? Então, para tirar essas dúvidas, que a gente vai bater um papo agora com a professora de português, Janine Nominato. Muito bom dia, minha linda, seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda, que bom ter você aqui conosco. A preocupação da redação normalmente está relacionado ao tema ou à escrita, como escrever? O que é o maior desafio, hein, Janine? O maior desafio que a gente tem agora é o aluno saber como ele vai colocar as ideias que ele já se preparou para poder escrever a redação. Muitas das vezes os alunos eles se preocupam muito com qual que vai ser o tema, qual que seria a possibilidade de abordagem desse tema, mas não tem como a gente prever o tema de redação deste ano. Mas a gente consegue estudar recursos para a gente tem várias ferramentas para a gente conseguir se preparar, aproximar daquilo que poderia ser o tema. Exatamente, mesmo sem saber o tema, o aluno ele precisa ser apto a escrever sobre todo e qualquer tema que caia neste ano, né? Então, a gente se prepara dessa forma. Conta pra gente, então, um pouquinho. Tem algumas dicas que são, tipo assim, dicas básicas, importantes, independente, seja lá do tema, ou de um tema, às vezes, que você não faz a menor ideia. Tem alguma coisa? Dá para ajudar aí? Dá para ajudar. Os textos motivadores, eles são muito importantes na hora que o aluno recebe a prova, ele precisa analisar o fio argumentativo desses textos motivadores. E aí a proposta de redação do Enem, ela é composta por a estrutura temática, por vários textos, geralmente são 4 a 5 textos motivadores, e esses textos servem justamente para incentivar, para rememorar, para trazer à memória do aluno aqueles conteúdos que ele viu ao longo do ano, que ele possa aplicar, que ele possa direcionar para a abordagem temática. Bora para a prática, então. Então, por exemplo, se o aluno ele precisa de um tema, para poder abordar no seu texto. Quando ele pega o tema, a primeira coisa, ele tem que saber qual que é a parte, qual que é a estrutura do tema que tem a ver com o texto motivador. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é uma análise dos textos motivadores. Você incentiva a fazer a redação primeiro, depois, e aí? Aqui, quando a gente pega a proposta, primeira coisa que eu incentivo o aluno é olhar o tema. Pegou o caderno de correção, olha o tema. Para pelo menos ir gerando. Primeira coisa, olha o tema, relembra tudo que ele pode abordar a respeito dessa estrutura temática que ele recebeu. E a minha dica é ele folhear a prova. Primeira coisa, 5 minutos. Os primeiros 5 minutos, eles são os mais importantes. Porque esse aluno, ele precisa se ambientar. E ele também pode estar um pouquinho nervoso, como a gente já conversou. E aí, esse nervosismo, ele pode ser amenizado a partir do momento que ele enxerga os assuntos possíveis que estarão na prova dele. Seja na prova de redação, na proposta de redação, seja na prova objetiva. A prova objetiva também pode ajudar esse aluno a saber o que falar na hora de escrever o seu texto. Então, se esse aluno folhear a prova objetiva, ele pode ver um tema ali, texto que fala do meio ambiente, um texto que fala sobre educação, um texto que fala sobre segurança pública. Aí ele pode lembrar daquilo que ele já estudou ao longo do ano. Isso é bem interessante. Então, bora lá. Análise dos textos motivadores. Primeira coisa que ele precisa fazer. Avaliou a estrutura temática, análise dos textos motivadores. E essa análise, ela é ativa. O aluno, ele não só bate o olho
nos textos motivadores. Ele precisa puxar a seta, escrever o que ele está pensando a respeito daquilo. Ah, essa palavra aqui me lembra aquele dia que a professora falou X coisa na escola. E aí puxa uma seta, escreve todas as ideias, faz a sua chuva de ideias. Sim. Depois desse momento, é o momento dele selecionar. Depois que ele escreveu tudo que ele sabe a respeito daquela estrutura temática, ele seleciona o repertório. Então, a partir da análise dos textos motivadores e, além disso, do conhecimento prévio... Sim. Conhecimento prévio é que ele vai pensar em o que falar. Programa ao vivo, tem disso. Em que ele vai pensar o que vai falar a respeito do tema. É uma aula, né? E aí... Agora, pode até quando você fala assim, Ana, quantas vezes a pessoa deve, por exemplo, ler aquele texto? Para o aluno ser produtivo no momento de leitura do texto motivador, ele pode, primeira vez que ele pegou o tema, ele já vai destrinchando esses textos, circulando todas as palavras-chave desse texto, para que ele não precisa voltar nesse texto várias vezes, porque a prova demanda tempo, né? Então, a primeira vez que esse aluno pegar esse tema, ele precisa aproveitar o máximo possível da estrutura temática e dos textos motivadores. Como é que se aproveita? Fazendo uma leitura ativa, marcando partes importantes, as palavras importantes, concentrando, porque a prova é o tempo todo produção de texto. A partir do momento que você pega a sua proposta, você já começou a produzir, porque você produz na sua cabeça para materializar no seu texto final. Bora lá, então. Análise dos textos motivadores, mais o quê? Conhecimento prévio. Esse conhecimento prévio... Estou segurando o quadro. Esse conhecimento prévio, o aluno, ele adquire nas diversas áreas do conhecimento. Sim. E, além disso, tem muitos alunos que acreditam que, por exemplo, não pode usar uma música, não pode usar uma série que ele assistiu, que ele não pode usar um filme que ele assistiu. Ele pode usar todos esses recursos. Quando a gente fala de série, de livro que ele leu, de um podcast que ele ouviu, de uma música que ele estava indo para o Enem e lembrou que tem a ver com o tema, ele pode falar que esse repertório de série, de filme, conteúdo artístico e de ficção representam a realidade ou estão opostos à realidade. Então, ele pode aplicar esse conteúdo no momento em que ele está escrevendo a sua redação. É importante ele posicionar, não ele dar as duas vertentes. Isso é o que é o ideal, né? Porque eu tenho uma ideia a respeito de um assunto. Será que eu posso me posicionar ou isso pode ser prejudicial para mim? Olha, a prova do Enem, ela é dissertativa, argumentativa. Então, o posicionamento, ele precisa existir. Senão, sua prova vai ser uma prova dissertativa. Dissertativa nada mais é que... Colocar os dois lados não dá. Bom por isso e ruim por isso? Olha, não. Se o aluno... ficar em cima do muro. Se o aluno colocar essa contraposição, a gente fala que é uma estratégia argumentativa de contraste. Se ele contrapor, esse tema aqui, eu consigo falar, por exemplo, uso da tecnologia. Se eu vou falar de tecnologia, eu consigo contrapor. Existem os pontos positivos e existem os pontos negativos. Quando esse aluno, ele se depara com essa possibilidade, ele tem que lembrar, eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar de uma forma que eu foque mais ou nos lados positivos ou nos lados negativos. Então, ele tem que decidir o seu lugar. Mesmo que ele coloque, ele tem que posicionar. Tem que se posicionar. Isso é o mais importante. E isso é um fator de sofrimento para o aluno? Muitas das vezes, porque ele fala, nossa, eu não sei se a banca... Qual que é a ideia? Qual que é o pensamento deles? Será que isso vai ser a favor ou não? Isso acaba trazendo uma angústia? Olha, o aluno, ele precisa ter essa segurança de que a banca ela vai respeitar a opinião dele. Ele não pode ferir os direitos humanos nessa opinião. Mas a banca tem o dever democrático de respeitar essa opinião, desde que bem fundamentada, desde que respeitando os direitos humanos. Então, é bem importante o aluno ficar tranquilo nesse sentido. Eu vou respeitar essa opinião e eu quero saber se você, na sua redação, você apresentou para mim o seu ponto de vista, trouxe informatividade
Sim. Você trouxe repertório sociocultural, que é essa informatividade em que eu comprovo que aquilo que eu afirmei que é verdade é válido. E eu ainda coloco essas informações em defesa do meu ponto de vista, porque, por exemplo, a competência 3 é a mais importante e foi a que mais mudou do ano de 2018 para 2019, justamente porque o Enem quer que você seja muito bem organizado, relacione muito bem as suas ideias e construa o fio argumentativo da sua redação de maneira adequada. Porque essa competência, ela fala sobre a seleção, a organização, a relação e a interpretação de informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista. Então, tudo que ele vai fazer é pró esse ponto de vista. Então, uma coisa que o aluno não pode esquecer de jeito nenhum, ponto de vista. E onde que ele coloca esse ponto de vista? Na introdução. Pronto. Coloquei o meu texto, comecei o meu texto, coloquei meu ponto de vista na introdução, eu vou trabalhar para defender esse ponto de vista. Isso é o mais importante. O que você deixaria para a gente fechar? Para o pessoal aí de plantão que está nos assistindo agora. Olha, importantíssimo, não podemos deixar de falar. Isso, nessa reta final, o aluno precisa se preparar no máximo possível de se encher de informações de atualidade sobre vários aspectos. Trabalhe os assuntos de meio ambiente, da área da saúde, por exemplo, a questão de doação de órgãos está muito em evidência, preservação ambiental está muito em evidência, tecnologia cai na sua prova inteira. Você pode lembrar desse eixo temático que é muito importante. Além disso, o aluno não pode esquecer que no finalzinho do texto, quando você já escreveu sua redação inteira até a linha 25, você precisa apresentar, depois dessa linha, uma proposta de intervenção. Jamais aponte problemas que você não vai apontar as intervenções possíveis. Isso é muito importante. Traz problema, mas traz solução também. Exatamente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.